Eu quis fazer algo diferente hoje, e então eu vim aqui para o parque para fazer essa gravação especial para você que me acompanha, que me assiste. E, bom, estamos aqui no meio da floresta, então temos som dos animais, temos som dos humanos e tá trovejando, então parece que vai chover logo mais. E, bom, não estou aqui para falar sobre o tempo, vim falar sobre um assunto muito importante, que é um dos traumas mais fortes e delicados de se falar, que é sobre o abuso sexual. Eu sou Andréia Cirqueira, eu sou doutora em psicanálise, seja bem-vindo ao Deia Viajante, e hoje vamos explorar os assuntos com a ilustração do filme que eu assisti recentemente, chamado As Vantagens de Ser Invisível. Vem comigo! Eu assisti recentemente um filme interessantíssimo chamado As Vantagens de Ser Invisível. Eu vou discorrer um pouco sobre a obra. É um filme de 2012, ele é um filme bem leve, divertido, tem aquela pegada bem teen, porém o assunto que ele revela, que é o abuso ali que acontece com o personagem principal. Inclusive o filme é bem sutil na forma de mostrar o que aconteceu com Charlie. É bem sutil, assim como é o nosso inconsciente. O nosso inconsciente também, ele é bem sutil quando quer apontar algo, mostrar algo que está incomodando, trazer alguma memória. São coisas sutis. É a forma do nosso inconsciente acontecer em determinados momentos. Então, o filme traz a história de Charlie, que é um garoto totalmente inibido. Ele está passando ali, está na fase do ensino médio, então ele é aquele garoto que não tem amigos, é totalmente inibido, então ele fica sempre mais afastado, mais de lado, assim, mais de canto, porque não tem o grupo dele. E nesse momento ele está passando por... E nesse momento ele está lidando com o luto da perda, que é a perda do seu único amigo. E então ele não tem com quem conversar. O filme começa, ele tem crises, né? Ele tem alucinações, ele tem breve perda de memória. E então isso tudo começa a mudar quando ele conhece os irmãos Patrick e Sam. Então eles se tornam amigos, e ali no meio dessa amizade que ele começa a se integrar, a conversar, a socializar. Porém, no início ali da descoberta da sexualidade de Charlie, um trauma vem à tona. Então essa revelação foi bem sutil. Charlie ele foi abusado pela sua tia Ellen, e a tia Ellen era a pessoa preferida dele. Só que, como foi uma lembrança, como foi um evento traumático, algo assim muito forte que aconteceu com ele quando ele era criança, o inconsciente dele, para protegê-lo, pegou e tirou essa lembrança da memória. Então o que ele lembra da tia Ellen é que é a pessoa preferida dele, a pessoa que ele relata para os amigos situações com a tia, assim, que era uma tia muito querida, com quem ele gostava muito de estar, gostava muito de conversar. Então, na descoberta da sexualidade, ali ele tá ali envolvido com a Sam, que ele é a amiga, que ele se apaixona. E então ali tem uma situação na descoberta da sexualidade, essa lembrança vem à tona. E por que isso acontece conosco? As lembranças vêm à tona porque muitas vezes o que acontece com o nosso inconsciente? Dá um tempo que o helicóptero está passando. Então ali na infância ele passou por uma situação, um evento traumático, uma emoção muito forte que na época
ele não tinha estrutura, era uma criança, não tinha estrutura para processar o que aconteceu com ele, então o inconsciente, para privá-lo de uma dor, de estar lidando com algo doloroso, apaga da memória, retira essa lembrança. Então é como se faz esquecer. Só que Freud já dizia que esquecer não é lembrar-se. Tudo que a gente acha que esqueceu está guardado em algum cantinho, em algum lugar ali do inconsciente. E aí, quando acontece o que acontece na vida presente, alguma fato, situação, cheiro, música, enfim, são diversas formas que as nossas lembranças podem ser ativadas. Então, essa lembrança que estava recalcada no inconsciente de Charlie vem à tona. E é aí que ele entra em crise, e ele tem uma crise fortíssima e vai parar no hospital. Então, esse tema, esse abuso, isso que foi recalcado, ele voltou e volta mais forte. E isso é o que acontece. Tudo que tentamos relevar, que deixamos para lá, que não queremos olhar, não queremos tratar, algo doloroso, alguém que te magoou, se te incomodou, para você é importante. Se te incomodou, para você doeu, sim. E muitas vezes relevamos isso. Só que essa forma de relevar, o nosso inconsciente recalca lembranças dolorosas. Em algum momento da vida, isso volta, tudo que não é tratado, que não é olhado, que você não fala, não coloca para fora, isso volta e volta mais forte. Porque aí volta, o inconsciente atualiza aquela lembrança, atualiza aquela dor, e aí volta de outra forma, em forma de sintomas. E os sintomas podem ser crise exagerada, choro do nada, burnout, depressão, ansiedade, enfim, diversas formas. Os traumas, eventos traumáticos, lembranças dolorosas voltam, o corpo processa, traz uma linguagem de uma outra forma exatamente para poder te chamar a atenção, para que você possa parar e olhar e dar uma atenção para isso. Gente, o tempo mudou, o tempo fechou agora totalmente, está totalmente nublado e está ventando. Então, continuando, isso é o que acontece, essa história de Charlie nesse filme, né? A trama, isso é o que acontece com Charlie. E ao mesmo tempo, nós temos ali no filme a história de Sam, que é a amiga dele. Sam, ela já é o oposto de Charlie, ela é desinibida, ela é extrovertida, só que ela esconde, né, embaixo dessa camada, uma mulher muito ferida. Porque tem uma fala no filme onde ela revela como começou a sua sexualidade. Então ela diz que o seu primeiro beijo foi aos 11 anos e foi com um amigo do pai. Ou seja, foi um abuso ali que aconteceu com ela. E isso distorceu tanto a sua realidade, o seu senso de si, que a fez sentir não merecedora de nada na vida, de aceitar a realidade que a vida lhe mostra. E reflexo disso é o comportamento dela, que é exposto em uma fala dela, que ela diz que sempre se relacionou com caras que a tratavam muito mal. E eu fico pensando, quantas e quantas mulheres também não se veem em relacionamentos assim, com pessoas que não a tratam como ela gostaria e como ela realmente merece. E aceita esse tipo de relacionamento, esse tipo de pessoa, por pensar que é o que merece. E esse pensar que não merece tanto. E tem outra fala da Sam que ela diz assim: será que eu posso mesmo até ir para a faculdade? Ou seja, nem a faculdade, que seria um curso natural da vida, nem a faculdade ela sente que merece, que pode alcançar. Então, o abuso é um dos traumas assim que bagunça tanto, mas tanto, o senso de si, o seu inconsciente.
E bagunça porque ele muda a sua percepção de realidade, ele muda a sua percepção de si. Então, quem passou por algum tipo de abuso na infância, na adolescência, muito provavelmente chega na vida adulta sentindo não merecedor, não merecedora de nada, não tem a confiança em si de que pode alcançar, pode crescer, pode progredir. Então é como se o que a vida apresentasse para você fosse aquilo que você merece. Então, se você se sente pequeno, você vai procurar por lugares apertados. Então, o abuso, ele deturpa, ele bagunça a sua percepção de si, a sua percepção de si no mundo, ele tira de você... E isso é só um dos temas, tá? Pode até acontecer diversos outros que traz essa sensação também de sentir não merecedor, não merecedora, de não ter, de se sentir pequeno, de se sentir que não pode. Tem até tem uma frase que falam muito hoje em dia, que é a síndrome da impostora, né? Você alcança coisas e você não sente que mereceu aquilo. Então, muitas vezes isso é algo que vai acontecer. Deixa eu lembrar de outra coisa aqui. Eu fiz até uma anotação e aí peguei aqui o caderno porque eu quero ler aqui para você, para eu não perder. Então, 3 coisas que eu quero deixar aqui para você com esse vídeo, com esse tema. Muitas vezes a vida se apresenta de uma forma que parece existir só aquela realidade. Porque é o ambiente onde você cresceu, é a realidade que você conhece e parece que só essa realidade existe. Porém, muitas vezes as suas escolhas podem ser reflexos do que te aconteceu. Nem sempre o que você escolhe, o que você fala, o que você decide é de uma forma genuína, mas sim relacionado, mas sim reflexo de algo que te aconteceu. Então, se você cresceu num ambiente onde tem acontecido diversas situações que te podaram, que te puniram, que te abusaram, então as suas escolhas no futuro vão ser de acordo com o que te aconteceu. Então, o abuso, ele é algo que distorce a realidade. Você não se julga merecedor de nada e duvida de si e do seu potencial. Agora, você que está me escutando agora, que escutou isso e que tenha passado por um abuso, você não está sozinha, você não está sozinho. E por isso a terapia é tão importante. E eu, inclusive, deixo aqui o meu consultório, eu atendo 100% online à disposição para conversar, para tratar sobre isso, porque é algo muito importante, muito importante. Quantos talentos e vidas e coisas não podem ser feitas e não estão sendo aproveitadas, quantas vidas não estão sendo vividas na sua maior potência, na sua totalidade, por conta de algo que te aconteceu. E, inclusive, tem uma cena no filme que é quando o Charlie tem a crise, e aí ele está lá conversando com a médica, e é algo que é muito difícil para ele falar. Voltando agora para a história de Charlie, é algo que é muito difícil falar. Eu sei que não é fácil falar sobre algo que te dói. Eu sei que é muito difícil falar sobre um trauma, um vazio, sobre um abuso que tenha te acontecido, porque é algo que te traz vergonha, é algo que você se sente que a culpa é sua por ter acontecido ali com você. Então é algo muito difícil de falar. Mas
acredita em mim. É a coisa mais difícil de falar, porém é a única forma de se libertar dessa prisão invisível. No filme, Charlie também tem essa dificuldade de falar, ele não consegue falar porque o inconsciente dele sofre a ambivalência. E ele também se sente culpado pela morte da tia Ellen, porque muito provavelmente o inconsciente dele não processou o abuso, o que aconteceu com ele, e então ao mesmo tempo, por ser a pessoa preferida dele, a pessoa que ele amava, ele também se sente culpado por ela ter morrido, porque no inconsciente queria que parasse um abuso. E aí acontece dela morrer, e essa morte ele carrega a culpa disso. Mas ele não tem a lembrança que aconteceu, isso vai acontecendo depois, no processo dele ali. E acho que quando chega a hora de falar sobre o que aconteceu, sobre o que ele lembrou, que as lembranças vieram em flashes, em flashes, como se fosse um trailer que fica passando, sabe, imagens assim, e quando essas lembranças voltaram, falar sobre isso foi uma das coisas mais difíceis. Porém, é a única forma também de integrar as suas partes. Falar sobre um abuso é como se você estivesse falando, é como estar mexendo em uma ferida exposta, como se o seu corpo estivesse cheio de marcas, de cortes. Porém, é a única forma de poder se libertar dessa prisão invisível. E a psicanálise é uma terapia que ajuda muito nesse processo. E eu tô olhando para cima porque começou a chover. E então, eu não acredito que isso está acontecendo. Então, essa é a mensagem que eu quero passar sobre esse filme. Um beijo e até o próximo vídeo.